Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar sobre a Árvore da Morte, o mapa das trevas. Vamos lá! A gente já falou sobre Cabalá um monte por aqui, um sistema construído baseado em tradições judaicas antigas, o misticismo judaico e também em cima da ideia da árvore da vida e as suas esferas, as Sefirot. Cada esfera é chamada de Sefirá e o plural Sefirot. Mas se essa é a árvore da vida que a gente estuda tanto, que a gente fala tanto aqui no canal, você sabia que existe uma árvore da morte? Olha, e em vez de conduzir a iluminação, a luz, a direção do divino, ela conduz as trevas e a destruição. E ela conta uma história muito sombria sobre um potencial nocivo presente em todos nós. Para a gente recapitular, a árvore da vida é uma espécie de mapa que mostra como a nossa consciência se apresenta no mundo físico. E não só a nossa consciência, mas também a consciência divina. Então qualquer coisa mesmo, desde uma simples ideia até um imenso império da humanidade, transitam entre os planos mais sutis da existência até o nosso mundo concreto, terreno e denso. Com ela, a gente consegue entender como é que as coisas chegaram à sua forma final, aqui em Malhut, ou seja, o reino onde a gente está encarnado, ou como você pode buscar a sua iluminação subindo em direção a Tiferet, né, para ter a visão da sua essência, ou quem sabe até ter um vislumbre do que está lá em Keter, que é a coroa da criação, uma percepção ali do que Deus imaginou ao criar o nosso mundo. A árvore da morte, ela já é um espelhamento invertido dessa árvore. Ao contrário da árvore da vida, que promove a vida, o crescimento, a expansão de consciência, a árvore da morte é lida de cima para baixo. E seria um manual de como criar e manter sistemas de opressão da humanidade, ou seja, das coisas que nos escravizam. Basicamente, enquanto a árvore da vida fala de vida, de criação, de expansão de consciência, a árvore da morte fala de morte, de restrição de consciência e principalmente de destruição e esterilização de qualquer processo essencial. Quando a gente estuda isso, a gente vai estudar um negócio chamado clipotes, ok? Clipote, ele é o plural de clifas ou clipas, que é um termo usado para referenciar o oposto das esferas. Então, se uma esfera é uma sefirá, aqui eu estou falando de uma clifa ou uma clipa, ok? Clipa significa, em hebraico, casca, ou seja, é algo que é vazio de uma qualidade. Por isso que as clifas ou clipas, elas são versões corrompidas de suas contrapartes, que são as sefiras ou sefirot. Olha só, existem nas sefirot as oitavas altas e oitavas baixas. Então, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, em Hesed, a compaixão, você pode ter a gula também. Então, eu quero que vocês entendam essa comparação, porque as clipotes, elas vão muito além de um defeito. Não é um defeito, é uma energia extremamente escravizadora e destrutiva, que vai muito além do que seria uma gula, por exemplo. Então, já que elas são uma espécie de espelho invertido, ou seja, elas oferecem uma negação completa do caminho da vida, proporcionando, através dessa esfera, dessa clipa, a energia que seria esterilizante ou destruidora da sua correspondente lá na árvore da vida. Vamos ver então o que representa cada uma dessas clifas e para que afinal serve essa tal de árvore da morte, ou melhor, como ela pode ser usada para o mal e a gente evitar esse tipo de coisa, porque é o tipo de destruição e de esterilização que ninguém quer na sua vida. Vamos lá, uma de cada vez. A primeira chama Nahema e ela se contrapõe a Malhut. O conceito dessa clifa, né, ele é bem simples, é a escravidão. Se Malkut é o reino da concretização, da potencialidade, da discriminação no máximo do seu poder, do que tudo que pode ser manifesto na matéria, Nahema significa ou representa a nossa capacidade de nos deixarmos sermos aprisionados pelo mundo material, seja por uma ideologia de massas, por uma incapacidade individual, por apego a bens materiais, por prazeres mundanos. A parte talvez mais perversa dessa clifa seja inclusive que é quando estamos imersos nessa energia, dificilmente a gente consegue se tocar, perceber que a gente está preso e escravizado por ela.
A próxima é Gamaliel, que faz a sua contraparte com Yesod. Gamaliel rege a ilusão, enquanto Yesod rege as manifestações em seu limiar final, ou seja, tudo aquilo que está prestes a se tornar real, tudo aquilo que nos fascina com seu potencial, por o que aquela ideia, aquela coisa ou aquela ação irá nos trazer de produtivo. Gamaliel, ele é uma espécie de uma ideia ilusória de algo que pode ser, mas que no fundo nunca vai ser, quase como uma miragem. Essa energia ela nos escraviza justamente porque ela nos leva a buscar coisas onde elas com certeza não estão, criando um ciclo de frustração e principalmente um sofrimento abastecido pela essa ilusão. Por isso que a gente brinca que Yesod é a esfera da desilusão. Nossa, mas eu vou ficar desiludido? Você vai se livrar das ilusões. A próxima é Samael, que faz a contrapartida com Hod, esfera onde estão as manifestações, onde a gente tem a manifestação da forma. Já nosso amigo Samael é o pai da mentira. Então Samael é a mentira. Sabe quando dizem que o diabo é o pai da mentira? É justamente porque um dos piores males que pode fazer aos outros, ou até a nós mesmos, principalmente a nós mesmos, é mentir. Na árvore da vida, Hod dá forma às manifestações, ou seja, algo que torna animações e símbolos coisas inteligíveis para que a gente consiga entender, você dar forma para que, por exemplo, através desse entendimento você consiga estudar no conforto de uma cadeira ou gravar um vídeo no conforto de uma cadeira que tem uma forma confortável. Ou seja, Hod tem um ímpeto de dar propósito a algo. Samael é a distorção disso, pois por ser essa mentira, ela perverte o propósito em detrimento do interesse. Ou seja, em vez de propósito, de oferecer conforto a alguém, o que guia esses processos é o que eu tenho a ganhar com isso. O que eu ganho oferecendo conforto a alguém? Qual é a troca? Falando assim, pode até parecer meio bobo, mas se você imaginar isso numa escala um pouco maior, em questões mais relevantes, é fácil perceber o quanto a mentira pode ser perigosa. A próxima é a contraparte de Netzach, que se chama Arab-Zarak. Essa clifa, de nome bem complicado, ela pode ser resumida de uma forma mais simples. Ela é chamada de distração. Se Netzach é a esfera da beleza, da animação, de tudo aquilo que nos cativa pela perfeição, e eu nem estou falando de um rostinho bonito, não, hein? Eu estou falando de uma beleza que vai trazer um sentido de plenitude, de quando você vê algo, tipo uma obra de arte, que aquilo te arrebata com a beleza daquilo. O sentimento, as sensações que vêm daquilo te arrebatam de uma maneira muito inspiradora. Isso que nos inspira, essa beleza que nos inspira é muito Netzach. Afinal, se existe algo que é belo, existe algo pelo qual vale a pena viver e lutar, não é? Então por isso que vem essa inspiração. Já a Arab-Zarak é uma beleza falsa, é uma beleza, uma paixão que, ao invés de nos inspirar, nos distrai. Em vez de motivar, paralisa. A gente pode citar exemplos aqui, como distrações de massa, como carnaval, futebol, ou até uma programação da TV nos anos 80 e 90. Era muito comum ver a galera ali sentada na frente da TV, hipnotizada com aquilo, como ainda é para esse tipo de coisa. Mas a questão não é a diversão que esse tipo de coisa promove, mas sim o perigo que ela tem quando ela começa a te distrair, te desviar dos seus caminhos. Quer entender fácil o que é Arab-Zarak? Lembra do Pinóquio? Lembra da história do Pinóquio? Quando ele vai para o circo, em vez de fugir, ele está preso naquela ilusão do circo, em vez de ele fugir, ele fica lá, iludido por tudo aquilo, e aí com o tempo, em vez de estudar, ele acaba criando orelhas e rabo de burro. Fica a dica. A próxima é Tiferet, que tem a sua contraparte em forma de clifa, que é o Tagirion. Tagirion é a força do egoísmo. Tiferet, a gente já falou várias vezes aqui que pode ser a representação arquetípica de deuses solares, como por exemplo Jesus, Buda, Krishna, ou seja, uma figura que de alguma forma se sacrifica por um bem maior e que cumpre na plenitude do seu sacro ofício, do seu sacrifício, algo que ela entrega, um amor para o mundo, uma energia de transmutação e de entrega altruísta para o mundo. Já deu para imaginar onde a parte perversa vai dar, né? É justamente quando a gente usa toda a nossa essência e potencialidade para benefício próprio, para impor as minhas vontades, em vez de pensar num coletivo ou até num bem maior. E é aí que surgem os grandes ditadores, como todos esses aí que vêm na sua mente. Mas também é a mesma força que pode transformar você em uma pessoa intransigente, egocêntrica, que pode ser dentro do seu círculo de trabalho, de amigos, de família. Ou seja, vale a pena sempre estar alerta
para transformar sua casa em um microverso de tudo aquilo que muitas vezes você jura detestar. A próxima é Gevurah, ou Gevurah, ou Geburah, né? A contraparte dela nas clifas é Golahab. Golahab significa a violência. Enquanto Gevurah é a lâmina que corta, ainda assim com alguma dor, mas corta aquilo que não é necessário, aquilo que está sobrando, aquilo que está fora do lugar, aquilo que não é justo, no sentido de não estar onde lhe cabe. Golahab é o uso desse ímpeto justamente para manter algo em um lugar onde esse algo não deveria estar. Nessa escala mais macrocósmica, podemos pensar aqui na corrida armamentista, como na época da Guerra Fria, quando alguns países saíram correndo para construir arsenais bélicos e militares cada vez mais fortes e chegar ao ponto de ver quem tinha mais bombas atômicas, e é uma arma que todo mundo sabe que, se for usado, vai acabar causando um apocalipse na Terra. Já numa escala micro, Golahab se mostra quando a gente usa uma força desnecessária com as pessoas à nossa volta. Sabe quando você vê alguém estourando de forma totalmente desproporcional com uma pessoa por alguma bobeira que a outra pessoa fez? Ou até mesmo sem motivo algum? Golahab, então, é essa violência. Em vez de ser a agressividade de Gevurah, que ela direciona para uma coisa produtiva, Golahab acaba dominando essas ações violências. Sabe quando alguém chega e fala assim, você sabe com quem você está falando? Isso é muito Golahab. A próxima, que vai ser a contraparte de Hesed, é outra esfera com uma pronúncia difícil, Gimah Asheklah. Essa esfera, quando a gente fala de Hesed, a gente entende a compaixão, a misericórdia, é aquele que faz escolhas para o bem geral e para o avanço do todo. Já Gimah Asheklah, além de ser um nome bem difícil de dizer, é a clifa da ganância, daquele movimento de querer mais só pelo excesso em si mesmo. E hoje em dia é fácil de ver exemplos disso por aí, não é? Aquela galera que ostenta carro, ostenta jatinho, que tem tantos e tantos milhões, ou às vezes até bilhões, mas olha, não fica pensando que esse mundo aí é só de gente que é ziliardária não, viu? Pode se fazer presente na própria vida das pessoas como nós, seres humanos normais, que não temos contas bancárias com muitos zeros, porque aí a gente só se torna avarento. E não só isso, a gente começa a procurar ganhar dinheiro de formas danosas. Sabe aquela pessoa que cria problema para vender solução? Cria uma doença para vender a cura? Cria uma dificuldade para vender a facilidade? Claro, se a gente pensar em grandes indústrias, como a farmacêutica, alimentícia, a gente consegue enxergar talvez isso mais claro. Mas eu quero que a gente pense nisso no nosso cotidiano. Enquanto às vezes até você não faz barganhas de querer criar um problema para depois você ser o grande super-herói que salva todo mundo daquele momento ruim. Pensa no seu autoconhecimento, pensa onde as pessoas dizem que o mundo está, toda vez que alguém fica falando, o mundo está para acabar, estamos vivendo um apocalipse, você precisa se espiritualizar, comprar mais cursos, não sei o quê. Normalmente essas pessoas que dizem que o mundo vai acabar são as que têm alguma resposta e que normalmente vendem essa resposta para você, então toma cuidado. A outra esfera, a próxima esfera, Binah, na árvore da vida, que tem sua parte. Sua contraparte nas clifas, Satariel, é a esfera da negação, da esterilização completa, do útero estéril. Se Binah é o útero que fala de escolhas, de entrega de possibilidades que aquela semente pode ter, de escolhas produtivas, escolhas de algo que vai florescer e nascer, já a nossa amiga Satariel fala daquilo que é negado e escondido, e propositalmente negado e escondido. Talvez aí você esteja pensando em grandes teorias da conspiração, mas isso pode estar muito mais próximo de você. Sabe quando você descobre algo no trabalho e, de vez de compartilhar com seus colegas, você pensa assim, não, vou guardar isso só para mim, que eu vou sair na frente dos outros? Ou quando você nega seus defeitos para não olhar para aquilo e não resolver, meu amigo, Satariel está contigo. A próxima é Hokmah, e aí a gente tem a sua contraparte, que é Gogiel. Gogiel representa a confusão. Se Hokmah ele é um caos, e normalmente a gente confunde caos com confusão, a gente precisa entender que esse caos de Hokmah, ele pode ser traduzido como uma chuva de possibilidades, uma chuva de ideias, uma chuva de estímulos, ok? Ou uma chuva de potenciais de vida, se é que você me entende. Então, Hokmah é como se fosse uma grande ejaculação cósmica, que dispara infinitas possibilidades para o mundo, todas elas férteis, e aí é Binah, lembra que escolhe qual é que vai manifestar, mas todas elas capazes de gerar algo bom, se forem bem escolhidas e moldadas.
Já essa contraparte é justamente ao contrário. É uma chuva de baboseira, uma chuva de coisas que não interessam, de torrente de informações desconexas, de coisas que levariam a uma castração, ou seja, algo que confunde as pessoas. A gente vê isso muito hoje nas fake news. Provavelmente quando você vê um grupo político bombardeando a população com informações falsas que se desencontram para que ninguém saiba o que está acontecendo. Ou grupos políticos ultimamente têm usado das teorias da conspiração, números, nova ordem mundial, uma série de coisas para continuar propagando as ideias dessa casca que é a casca da confusão. Ou aquela pessoa também que fala, e te deixa tão cansado de tanto que ela fala, e ela te confunde, e quando você menos percebe, você nem conseguiu cobrar o dinheiro que ele te devia, que você foi lá buscar. Ou talvez ainda algo até mais próximo, como quando você olha seu celular aí, hoje tem um monte de redes sociais que movimentam um monte de conteúdos que você consome sem nem pensar, sem nem avaliar se aquilo é verdade ou não, sem nem entender e depois ficar com aquela sensação de vazio. Sabe quem comeu até se entupir, mas não sentiu que se alimentou direito? E por fim, a gente tem a última esfera, Keter ou Keter, que tem a sua contraparte chamada de Thaumiel, que seria a parte mais profunda da árvore da morte. Enquanto Keter é a coroa da criação, é o início dessa criação, Thaumiel é a raiz da destruição. Assim como Keter não é o topo da existência, porque Deus está acima disso, está além de Keter, havendo ainda outros véus mais sutis do que isso, Thaumiel também não é exatamente o fundo do poço. Ainda dá para cavar mais. Alguns estudiosos, inclusive, citam Thaumiel como um reino onde sementes do desejo por destruição foram plantadas por seres de fora do nosso universo. Tá, você pode pensar em ETs, ou no famoso demiurgo do gnosticismo, mas o que a gente está falando aqui é que seriam entidades irmãs da entidade que a gente chama de Deus, que criou o nosso universo, mas que são entidades totalmente devotadas à destruição da criação divina. Parece algo de ficção científica, né? Ou até de terror. Mas o nosso microcosmos, Thaumiel pode ser entendido como aquele ponto tão profundo da nossa descrença na vida e na humanidade que nos leva a uma atitude nihilista de que o melhor mesmo é que o mundo acabe. E pior, que talvez valha a pena fazer algo para acelerar isso. Pensa nisso. Tá, mas o que a gente faz com tudo isso? Bom, assim como na Kabbalah, a gente encontra um caminho a ser seguido, compreendendo uma saída mais produtiva, mais prática para cada tipo de situação que nós vivemos ou presenciamos. A árvore da morte, então, é um mapa do que deve ser evitado e das armadilhas nas quais a gente pode estar caindo como indivíduos ou até mesmo como raça humana. Seguindo o famoso orai e vigiai, é importante para o seu processo de autoconhecimento estar sempre alerta para essas energias que podem estar minando sua vida e usando a própria metáfora da árvore, conseguir cortar esses vícios pela raiz o quanto antes. E claro, ainda há muito para se falar sobre a árvore da morte, quais são seus usos mágicos, seus principais estudiosos, suas conexões com grandes demônios. Aliás, como esses demônios acabaram se tornando demônios, porque grande parte deles eram deuses antes das suas quedas, mas isso vai ficar para um outro vídeo, para uma próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, façam bom uso desse conhecimento, meus queridos. A gente se vê por aí nos próximos vídeos do CDH e esfirras clipóticas, não, esfirras de vida para vocês. Um beijo no coração.